Bom dia, igreja, graça e paz. Louvado seja Deus mais nesta manhã, tempo gostoso e um tempo oportuno para nós separarmos agora para ouvir a palavra do Senhor. E exatamente isso é o tema desta manhã, que diz: fala, Senhor, né? Fala aos nossos corações. Nessa manhã, quando você acordou, Deus já falou com você? Será que Deus já tocou o seu coração nesse dia? Amém? Glória a Deus. Será que Deus tem falado com você ao longo dessas semanas, desses meses, desse ano? Deus tem falado ao seu coração? Nós estamos com um tema para este ano, né, que é Fé Avivada, Igreja Edificada. E, obviamente, para esse avivamento, ou essa edificação, nós precisamos que Deus fale conosco, né? Um dos sinais é a presença de Deus conosco, é a fala do Senhor, né? Deus falando com a sua igreja, que nos faz uma igreja viva, uma igreja edificada. Imagina se Deus não falasse mais conosco, se o Espírito Santo apagasse, o Espírito Santo não tocasse ninguém, né? Nós seremos uma igreja morta, sem edificação, sem avivamento, sem a chama do Senhor. Então nós precisamos buscar. E nessa manhã, então eu queria ver exatamente isso, né? Algumas semanas atrás, eu estava meditando no texto de Samuel e eu achei muito, assim, Deus começou a falar muito no meu coração, a forma que Deus fala ao servo, né? E então me veio de trazer um pouco da história bíblica, né? De um personagem muito legal. Eu creio que muitos já ouviram falar da história de Samuel na escola dominical ou em muitas outras ocasiões. E eu lembro muito quando eu lia essa história, estudava essa história na escola dominical, achava muito interessante, né? Então, é uma história que vai falar como que Deus fala conosco. E como que será que Deus fala? Quando que será que Deus fala? Somente quando a coisa está boa, quando a igreja está cheia e há um culto bem legal, aí, poxa, Deus falou comigo. Quando o culto está mais ou menos, hoje Deus não falou comigo. Será que quando o culto está mais ou menos, Deus não fala? Será que quando, né, há um fervor, aí sim o Espírito Santo falou comigo? Em que ocasião que Deus fala conosco? Ou quando que Deus fala? Em qual momento? Para quem que Deus fala? Só para alguns especiais? E o que ele fala? Quais são os desafios que ele fala? Muitas vezes, Deus falou comigo, mas só quando é coisa boa que o pessoal fala, né? E aí quando Deus está falando uma coisa difícil, um desafio, a gente não quer ouvir muito, né? Acho que será que Deus falou comigo? Será que é isso a voz de Deus mesmo? A gente fica meio confuso, né? Quando Deus pede algo, um desafio, né? Olha, eu quero que você largue isso. Será que é a voz de Deus? Então, e o que precisamos fazer quando Deus fala? A gente tem várias perguntas acerca da voz do Espírito Santo, a voz de Deus para nós. Eu queria ler então com os irmãos esse texto incrível de 1 Samuel 3, versículo de 1 a 10. Né? 1 Samuel capítulo 3, versículo de 1 a 10. Então, nosso tema para essa manhã é Fala, Senhor. Vamos ler então com a forma que Deus fala ao profeta Samuel. 1 Samuel 3, de 1 a 10. Os irmãos podem acompanhar aqui na projeção, também na sua Bíblia, pode ficar à vontade. Vamos ler neste texto então, 1 Samuel 3, 1 a 10, diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado num lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna-te a deitar-te. E ele se foi e se deitou.
Tomou o Senhor a chamar Samuel, e este se levantou. Foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna-te a deitar-te. Porém Samuel não conhecia o Senhor e ainda não tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel a terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso, Eli disse a Samuel: Vai, deita-te. Se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então veio a palavra do Senhor, e ali esteve, e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel. E este respondeu: Fala, porque teu servo ouve. Meus irmãos, eu queria convidar mais uma vez os irmãos a clamar ao Senhor, a orar, para que, assim como Samuel diz: Fala, Senhor, porque teu servo ouve, que nosso coração esteja disposto a ouvir a palavra do Senhor nesta manhã. Então, vamos orar, pedir ao Senhor a intervenção do alto para que esta palavra venha ao encontro dos nossos corações. Pai bendito, nós mais uma vez debruçamos aqui na Tua palavra, nos humilhamos diante dela porque ela é viva, ela é atemporal, ela alcança os nossos corações nos dias de hoje. E nessa história, Pai, nós queremos pedir para que mais uma vez o Espírito Santo penetre no mais profundo do nosso ser e possa chacoalhar as nossas entranhas, da nossa alma, da nossa vida, e despertar para a voz do Espírito Santo de Deus. Nós pedimos, meu Pai, mais uma vez, entregamos os nossos corações. Se tem algo que está impedindo, nós repreendemos. Se tem algo que está atrapalhando, tira, Senhor. Mas que somente a voz do Espírito Santo, a voz do Senhor, possa vir falar aos nossos corações. Nós queremos entregar em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quantos já não leram, não sabem essa história incrível? Samuel, um jovem ainda, Deus fala com ele. Quando olhamos essa história, parece ser simples. Eu olhava essa história quando era na minha juventude, quando a gente aprendia na escola dominical ali. Eu falava: Deus, fala comigo dessa forma. Eu sonhava, sabe? Eu queria muito que Deus falasse comigo assim, numa noite assim, né? Ouvir a voz de Deus assim claramente. Só que eu nunca tive condições de dizer: Senhor, eis-me aqui, né? Nunca tive essa oportunidade assim, dessa forma. Mas Deus falou de várias formas na minha vida. E um tempo atrás, Deus me falou, num momento que eu estava muito mal, com uma série de dificuldades na minha vida. E nunca tinha ouvido falar assim, dessa forma como eu falei, antes de dormir assim, né? Ou no meio do sono assim. Mas um tempo atrás, Deus me falou quando eu acordei. Quando eu estava assim, eu acordei, Deus ouvindo a voz de Deus assim, falando uma palavra na minha vida. E foi muito claro. Não foi um sonho, sabe? Não foi algo, não. Foram repetições dessa palavra e eu acordei assim. Falei: o que é isso aqui? Mas eu não falei, né? Fala porque teu servo ouve. Mas foi nítido. Não tive essa oportunidade, né? Mas foi nítido Deus falando. Deus fala de várias formas. Mas olhando esse texto, irmãos, parece ser algo simples. Deus chegou, falou com Samuel e ok. Mas o enredo dessa história, eu gostaria de convidar os irmãos a entender essa história. Deus fala, por 3 vezes Deus está falando para Samuel, Samuel não entende. E naquele tempo, realmente, Samuel ainda não tinha essa intimidade com Deus. Ele não sabia, ele pensava que era Eli que estava chamando. E aí, ele entendeu, o profeta falou assim: olha, Samuel, na próxima vez, quando alguém te chamar, fala assim, fala, porque teu servo ouve. Então, ele fez isso. Ele nem sabia o que Deus ia falar, né? Deus só estava chamando Samuel. E prontamente Samuel obedeceu. E disse: fala que teu servo ouve. Então, diante dessa história, eu gostaria de nós olhássemos um pouco mais, porque os 3 primeiros capítulos de Samuel tem tanta coisa, irmãos. E ela está ligada nesse chamado de Samuel. Não é um chamado tão simples, mas ela, por trás, tem várias coisas tão incríveis nessa história. E nós vamos trabalhando um pouco também sobre isso. Então,
nessa história, nesse chamado, tem itens muito importantes para nós avaliarmos também, junto a esse chamado. Em primeiro lugar, eu gostaria então de chamarmos para esses pontos importantes da história. Quais são esses pontos? Primeiro, Deus fala em um período crítico da história. Então, se nós avaliarmos toda a história, né, os irmãos bem sabem, já estudaram muito a história de Samuel, não foi num período em que o povo estava fervoroso, não foi num período em que Deus estava falando, o Espírito Santo tinha descido. Não era Atos. Em Atos, sim, né? O Espírito Santo veio, 2.000 pessoas ali, o Espírito Santo encheu e Deus começou a falar. Não, é diferente, é um tempo aqui bem diferente. O que estava acontecendo aqui? É o pior momento da história espiritual, assim, um período espiritual da história de Israel. Os irmãos bem sabem que Moisés atravessou o deserto, 40 anos ali, para chegar na Terra Prometida, e aí Josué assume e ele entra na Terra Prometida. E quando entra na Terra Prometida, o primeiro lugar, então, o lugar onde que ficou o sistema político-religioso, na época foi Siló. Então, esse lugar de Siló foi situado, então, o tabernáculo do Senhor. A arca do Senhor foi fincada ali. Então, ali ficou a parte religiosa, a parte mais importante de Israel, por 300 anos, mais de 300 anos, né? Então, o centro político e religioso, até nos dias de Samuel. Então, foi nesse local em Siló que, então, Josué, ele divide as 12 tribos de Israel, e nesse lugar, então, forma o tabernáculo ali. Então, o tabernáculo era levado no deserto, mas quando chega à Terra Prometida, foi em Siló que o tabernáculo foi colocado. E ali, então, o povo ia para adorar o Senhor, o povo ia para pedir perdão aos seus pecados. Era um lugar sagrado ali. Quando eu fui em 2018, mais ou menos, fui para Israel, esse local, Siló, marcou muito meu coração. Eu ficava imaginando, foi ali que Deus chamou Samuel. Foi ali que Deus manifestou a sua bondade. Mas em 300 anos, o povo, irmãos, infelizmente, o povo de Israel, vivia muito conturbado, com rebeldia. Então, ora arrependia, ora distanciava do Senhor, ora sofria a opressão dos inimigos, e por causa da desobediência, e Deus libertava, mas logo eles distanciavam do Senhor. E foi assim, nessa trajetória de mais de 300 anos, em que juízes tentaram governar ali e conduzir o povo. Mas chega no período, então, da história de Samuel aqui, foi um dos piores momentos de maior distanciamento. Então, Eli já estava dirigindo ali o tabernáculo por 40 anos, e eles deixou largado. Virou uma coisa muito séria ali, e um período triste. E então, Deus fala, quando a gente olha Deus falando com Samuel, Deus fala no momento crítico, Deus fala nesse período. Então, um ponto importante aqui é que Deus fala nesse momento difícil na história. Deus ainda fala, Deus ainda está. É incrível nessa história, porque a arca, o tabernáculo estava ali, mas não havia seriedade, mas a presença de Deus ainda estava lá, Deus ainda estava falando. O problema é que não havia ninguém para escutar o que Deus estava falando. E Deus então encontra com Samuel um coração que atende, ouve o Senhor. Então, nos momentos críticos da história, Deus ainda está falando. E quando, meus irmãos, nossa caminhada, nossa comunidade às vezes não está bem, e de repente todo mundo desanimado, e você é mais um que fala, também não estou nem aí. Mas Deus pode falar com o seu coração. Deus pode usar as nossas vidas para despertar, para ajudar, trazer a presença de Deus. E foi assim que Samuel foi usado, num período muito difícil. Então Deus fala nos momentos mais difíceis. Em Siló, aqui por 300 anos, era um momento difícil. E nesses últimos tempos em que no tempo de Samuel,
foi um tempo bem difícil. Esse local foi descoberto em meados de 1997, mais ou menos por aí, que foi descoberto e começaram as escavações. Então encontraram, né, escombros, as pedras embaixo das construções antigas. Foi uma das primeiras habitações do povo de Israel na chegada na Terra Prometida, numa região de Efraim. E aí eles então encontraram, né? Então ali mais ou menos acham, tem um lugar, né? Tem uma foto, acham um posicionamento. Eles acham que é ali que mais ou menos estava situado o tabernáculo, né, do Senhor. É uma foto que eu coloquei aqui, mas só para me ilustrar como é que era o tabernáculo. Então ali era a presença de Deus. Então era o templo que Deus tinha falado desde a época de Moisés no deserto. E quando chega, né, depois em Siló, é situado ali. Mas depois, no tempo de Davi, é levado para Jerusalém. Então, depois Salomão constrói o templo de Salomão. Então, foi nessa história. Mas Deus fala nesse período crítico da história. E outro ponto importante, então, irmãos, rapidamente, é quando Deus fala e ele encontra um coração rendido. Deus fala quando encontra um coração rendido. Por que, nesse período tão sombrio da história, Deus fala com Samuel? É interessante porque Samuel era um jovem bem fiel ao Senhor. Apesar dele não conhecer muita coisa, mas ele é um jovem fiel. Mas da onde que vem isso? Por isso que eu estava falando, todo o enredo da história é interessante. E, logicamente, não posso deixar de citar a história da mãe de Samuel, a Ana, nessa oração da Ana. E quando a gente olha a história, a gente vê o papel bem importante da mãe de Samuel, a Ana, porque ela orava anos após ano, né, buscando a resposta de Deus para que ela pudesse ter um filho. E ela é estéril, não conseguia. E ela sofria todos os anos. Ela subia então a Siló, no tabernáculo ali, pedia a Deus um filho. E ela voltava sempre triste, anos após anos. E aí ela era zombada, né, sofria muito. Mas no momento, até que no momento ela decidiu se render aos pés do Senhor. Ela falou, Deus, se eu tiver um filho, eu vou consagrar ao Senhor, vou consagrar ao sacerdócio. Então ela rendeu, Deus, está aqui, Deus, minha vida está aqui. O filho que eu tanto quero também, se eu tiver, eu vou consagrar ao Senhor. E Deus ouviu esta oração. Deus responde a esta oração de uma mulher que estava clamando. Num momento crítico, um esfriamento espiritual em Israel, havia uma mulher que ainda buscava o Senhor, que clamava ao Senhor. Olha que interessante. E Deus ouve esta oração. E é interessante, o que eu acho mais interessante nessa história, e o que me marcou aqui, foi quando Deus respondeu a esta oração. Deus fala assim, olha, está confirmado, né? Vai-te em paz. Deus vai responder esta oração. Quando aconteceu isso, olha só o que fala em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 18. Quando ela soube que Deus estava confirmando isso, ela disse, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste, não era triste. Eu achei incrível isso. Anos após anos, ela subia. Imagina ela, cabisbaixo. E a história diz que ela, quando estava ali no tabernáculo, ela chorava alto. E ficava orando, falando ali, né? Ela chorava assim, ela falava assim, mas não estava falando alto, né, para todo mundo escutar, mas clamando, Deus, eu queria ter um filho e tal. E aí o profeta ele olha ali, né, o sumo sacerdote olha, fala, Ana, o que está acontecendo, né? Você está bêbada? Ela, não, eu estou clamando a Deus. Tanto que ela estava anos após anos, triste. Mas no momento que é confirmado a palavra do Senhor, olha que interessante, ela comeu, ela não estava nem comendo direito, ela estava sofrendo anos após ano, sabe, sem vontade de comer, sem vontade de viver, e aí de repente, o seu semblante mudou, assim, já não era triste, não era o mesmo.
isso eu achei interessante, a descrição do autor colocar isso. O seu semblante já não era o mesmo. Meus irmãos, quando Deus fala conosco, e quando nós confiamos nele, é outra história, né? Nós já confiamos, e nosso semblante já não é o mesmo. Nós temos uma experiência com Ele. Ele respondeu a este quebrantamento. Quando eu estava estudando sobre isso, é interessante, abrindo um parênteses aqui, na Reforma Protestante, Martim Lutero agonizava assim, com muitas dúvidas acerca de várias coisas. E então foi essa frase que tirou ele do desânimo. O seu semblante já não era o mesmo. Ele falou, eu preciso confiar no Senhor. Ele começou a entregar todas as coisas. E aí, é uma coisa que tirou o desânimo dele. E muitas vezes, irmãos, Deus está falando, mas a gente continua com um semblante triste. Nós continuamos com tristeza. Nós continuamos ainda abatidos. Mas quando nós confiamos aqui, irmãos, e entregamos, a gente pode comer, a gente pode lavar o rosto, descansar. E foi isso que Ana fez. E Deus cumpriu. E essa, então, de uma mulher temente ao Senhor, que confiou no Senhor, que lavou o seu rosto, que já não era um semblante mais triste. Agora, irmãos, foi essa referência que Samuel teve. Ana, então, depois que o menino cresceu um pouco, ele a entregou, consagrou ao sacerdócio. Então, Samuel tinha uma referência incrível. E foi por isso que Deus falou ao coração de Samuel, chamou Samuel numa certa noite. Olha que importante ter pessoas, ter um coração rendido. Irmãos, um terceiro ponto importante, Deus fala e também um coração que teme. Samuel era um coração que temia, tinha uma referência boa, mas ele poderia desviar em qualquer momento. Por quê? Como eu falei, era um período mais drástico da história. Para os irmãos entenderem, Samuel tinha tudo para ser influenciado pelos filhos de Eli, que estavam trabalhando, Ofni e Finéias. Eles também trabalhavam ali no tabernáculo, serviam no templo ali. Mas eles eram muito difíceis, né? Quando a gente olha na história, por isso que o enredo tem várias coisas, né? E quando a gente olha na história, esses dois filhos eram terríveis. A Bíblia fala que, para os irmãos terem um pouco de comparação ali, os filhos de Eli eram tão perversos e ímpios. E algumas versões falam que, né, na nova versão transformadora, fala que eles não tinham consideração ao Senhor. Como que uma pessoa que estava trabalhando no tabernáculo não tinha consideração pelo Senhor? Outra versão NVI fala que eles não se importavam com o Senhor. E é uma versão mais incrível que eu achei, da Almeida Corrigida Fiel, eles não conheciam o Senhor. Olha só que incrível. Como que Eli, né, criando os filhos ali, para servir no tabernáculo, no lugar sagrado do Senhor, onde Deus estava, eles nem conheciam o Senhor, eles iam ali, desrespeitavam tudo. As pessoas traziam ofertas, eles tomavam as ofertas, eles tinham relações com as mulheres que chegavam ali, não respeitavam nada, era corrupção, era muito difícil. Samuel poderia ser influenciado por tudo que estava acontecendo ali, um monte de coisa errada, e o povo incomodado. Mas Samuel manteve a integridade desde pequeno, porque tinha uma referência da sua mãe. Ele manteve uma vida idônea. Então, meus irmãos, no momento que não havia a presença do Senhor, Deus encontra um coração que teme ao Senhor. Isso é importante para nós. Nós precisamos ter corações que temem ao Senhor para que Deus continue falando ao seu povo, o Espírito Santo continue falando ao seu povo. Nos momentos que nós não temermos mais o Senhor, Deus não fala conosco. E aí, Deus continua falando com Samuel mesmo, tendo esses filhos tão rebeldes, profanos,
que desprezavam o Senhor. E incrível que Samuel não se deixou levar com isso. Por isso que Deus vai e fala, Samuel, Samuel. Ele encontra Samuel, tinha referência. E o incrível dessa história é que não foi um chamado só. Não foi só nessa noite. Não foi esses 3 chamados só. 4, né? Não foi somente esse momento, mas foi continuando. Então, Samuel, capítulo 3, 19 a 21, fala assim, crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhum de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto, por sua palavra, o Senhor se manifestava ali a Samuel. Deus continuou falando com Samuel. Samuel continuou mantendo a sua vida de fidelidade ao Senhor. Deus continuou trabalhando na vida de Samuel. Esses 3 pontos importantes que eu vejo na história, todo enredo, né? Tudo errado ali, os filhos de Eli. Ele não chamava atenção, mas Samuel manteve. Tinha uma mãe de referência. Então, irmãos, toda essa história, quais são os impactos que tudo isso teve na história? Samuel foi escolhido para liderar. Então crescia Samuel, ele manteve fiel, e ele foi escolhido então para liderar no lugar. E a presença do Senhor voltar a Israel, naquele momento mais difícil, sombrio da história de Israel, em que Deus não se manifestava, faz tempo que Deus não falava. Quando a gente olha no nosso texto, fala que muito tempo Deus já não estava falando com o povo. Mas agora, a presença de Deus voltar a Israel. Que incrível! Porque uma pessoa temeu o Senhor, porque uma mãe orou. Então, toda essa história foi importante. Uma das histórias mais importantes, porque é um processo que vai do fim dos tempos de juízes, e agora vai iniciar a monarquia. Então, Samuel faz essa transição de um tipo de reinado, em que juízes lideravam o povo, e Samuel foi um dos últimos, e aí foi o último, e aí Samuel faz essa transição para o reinado de Saul, e posteriormente para Davi. E foi tremendamente usado Samuel. Porque ele diz, fala Senhor, porque teu servo ouve. Ele falou sem saber do que Deus ia falar para ele, né? Mas ele estava disposto. Então, houve essa transição no tempo de juízes para o início da monarquia, e Deus usou tremendamente a vida de Samuel. Que lições que eu posso aprender desse texto, irmãos? Quando a gente olha esse texto, a questão é que Deus quer falar ao seu povo. Mas quem está disposto a ouvir? Quem ouvirá em tempos de crises espirituais? Nós estamos vendo dias difíceis. Estamos na igreja aqui, mas estamos vendo tempos difíceis, numa correria. Muitas vezes é tão fácil distanciarmos do Senhor. E quando Deus olha o seu povo, Deus quer falar. E quem está disposto a ouvir? Em tempos de crises. E se no momento nós tivermos uma crise, se todo mundo está desanimado, e quem será que Deus vai alcançar o coração? Então, irmãos, é tão importante. Muitas vezes a gente quer que Deus fale conosco. Mas será que nós estamos com esse coração que Deus vai encontrar para falar? A lição que eu vejo também é de alívio. Por quê? Quando Deus fala conosco, estamos teimando. Nós muitas vezes teimamos com o Senhor, né? Deus fala e nós teimamos. Muitas vezes nós somos assim, né? Muitas pessoas falam conosco, a gente teima, fala, não. E é difícil, né, quando a gente teima. Deus tentando falar. Mas quando a gente resolve descansar, obedecer, confiar, Deus fala, passa por aqui, fala, tá bom, Deus, vou passar, vou descansar. Eu achei muito interessante por causa disso, dessa história de Ana. Quando eu li isso, o semblante já não era mais o mesmo. Meus irmãos, essa história marca meu coração, porque o semblante já não era mais o mesmo. É uma coisa de trazer um alívio. Sabe, a pessoa agora voltou contente,
tranquilo. Já não é mais o mesmo. Todos os anos ela voltava triste, cabisbaixa, abatido, chorando, sem comer. Mas naquele ano, o semblante já não era mais o mesmo. E ainda fala, ela comeu. É incrível isso, né? Então, quando a gente ouve a palavra do Senhor, mas está pronto para obedecer, traz um alívio no nosso coração. A tensão vai embora. Isso eu achei incrível nesse texto. A outra lição que eu coloco é a coragem, irmãos. Porque Samuel, ele não sabia que Deus estava... Para que Deus estava chamando? Samuel, Samuel. E ele simplesmente, né? Acho que ele era novo, jovem ainda, né? Ele disse, fala, Senhor, porque teu servo ouve. Mas a palavra do Senhor para ele não era tão simples. Deus estava falando para ele que iria castigar a família de Eli. Deus estava levantando Samuel. Deus estava colocando Samuel para um desafio muito grande de enfrentar toda essa situação, reverter toda essa situação, para que o povo de Deus voltasse a ele. Deus queria usar Samuel. E a começar pela família de Eli, Deus iria castigar. Gente, a palavra do Senhor naquele tempo para Samuel, um jovem, não era tão simples. Mas ele nunca disse, Deus, não, chega, para de falar para mim, Deus, porque eu... Em todo momento. Então, por isso que aquele texto que fala, crescia Samuel, ele manteve, ouvindo a voz do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, cumprindo a vontade do Senhor. Coragem. E quando nós entendemos isso, que também precisamos estar disposto a, Senhor, fala porque teu servo ouve. Nós precisamos aprender, que nós precisamos ter coragem também de mudar a nossa vida, muitas vezes. Porque Deus está falando, às vezes, para nós, olha, você precisa mudar aqui. Você precisa obedecer aqui. Precisa ter coragem de fazer isso. E também Deus fala de bênção na nossa vida. Mas também fala de coisas difíceis. E nós precisamos estar preparados para a voz do Senhor. Coragem. E a lição que eu tiro aqui, mais incrível, é a continuidade, irmãos. Quando a presença de Deus se manifesta em vários momentos, quando Deus fala com a gente, muita gente fala assim, Deus falou comigo. Mas aí, dali a pouco, já não é a mesma coisa. Dali a pouco está desanimado. Dali a pouco já esqueceu. Ué, que negócio é esse? Deus falou ou não falou? Né? E a pessoa, cadê a pessoa? Já não vem mais. Ué, mas quando Deus fala, muda, né? Quando a gente olha nessa história, crescia Samuel, o Senhor era com ele. Então, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel era confirmado. Deus estava falando. Desde Dan, então, uma coisa é, né? O Key está aqui, Deus está falando com ele. Mas quando ele vai, né, lá para o Paraná, em outra igreja, ele é uma outra pessoa. Ninguém reconhece que Deus está falando com ele, que Deus está com ele. Ué, que negócio é esse? É estranho, né? Não. Se Deus fala com você, o Espírito Santo está falando, fala aqui, você vai a outro lugar, a pessoa reconhece, puxa, é verdade. Ele está cheio da presença de Deus. Ele vai para o acampamento de Shalom, é verdade. Né? Tem gente que está no Shalom, Deus está falando, mas volta na igreja. Não pode, né? Deus precisa continuar falando aqui também, cheio da presença de Deus, servindo. E tem gente que fala assim, Deus está falando comigo e tal. Mas na hora de servir, não serve. Na hora de fazer alguma coisa, não quer. Na hora de obedecer, não quer obedecer. Ué, né? Samuel mostrava exemplo em várias outras atitudes. Ele não ficava só na cadeirinha bonitinho lá. Não, Deus está falando comigo. Né? Você só obedece aí que eu estou falando. Não, ele continuou servindo. E o pessoal reconhecia. Olha, ele é confirmado profeta do Senhor. Há uma questão muito difícil, porque quando a gente fala assim, Deus falou comigo, a gente parece que, poxa, eu sou melhor que todo mundo. E não é. Né? Deus ouviu o clamor de uma mulher. Deus poderia ter escolhido alguém da elite lá de Israel. Num tempo sombrio, Deus poderia ter... Porque Deus não encontrou ninguém. Deus encontrou o clamor de uma mulher. Depois, por essa referência, Deus encontrou um jovem. Ali, os historiadores falam que Samuel tinha em média de 12 anos, quando Deus estava falando com ele nesse momento. Era jovem ainda.
criança, jovem, Deus falou com ele. É incrível isso. Gente, quando Deus fala, não é porque a gente é bom, não. A gente tem uma tendência de cair no orgulho espiritual. E não é. Deus fala com os que temem ao Senhor. Deus fala com os que têm os corações quebrantados. Deus fala com os que têm um coração rendido a Ele. Com os que choram. Então, a palavra do Senhor é contínua. Além de, né? E Ele fala assim que, o texto fala assim que, continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Continuou. O tempo em que Samuel estava ali, ele liderou o povo, Deus continuou falando através da vida de Samuel. Continuou falando. Deus não quer falar conosco só uma vez. Então essa história de Samuel, Deus chamou Samuel ali. Foi só isso? Não, Deus continuou falando com Samuel. Deus quer continuar falando conosco. Deus quer continuar manifestando a sua presença. Então, se Deus falou com você, irmãos, é estranho falar só uma vez, né? Deus continua falando todos os dias. Todas as manhãs. Em todo o tempo. Irmãos, o último texto que eu quero colocar para os irmãos é Hebreus 1, eu não coloquei aqui, Hebreus 1, de 1 a 3. Como que Deus fala nos dias de hoje? Hebreus 1, capítulo 1, versículo de 1 a 3, diz assim: havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais, pelos profetas, assim como Samuel, né? Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita de majestade nas alturas. Nesses últimos dias, ele fala através do seu Filho. Meus irmãos, Deus falou através, no momento, para Samuel ali, quando ele estava dormindo, Deus falou para Samuel. Eu entendi que Deus não precisa fazer exatamente isso como Samuel. Então, se quiser, ele faz também. Pode ser que nessa noite Deus vai falar com você, né? Mas hoje, Deus fala através do seu Filho, através do Espírito Santo. Ele está a todo momento falando nos nossos corações. Já não precisa ser através do profeta, mas Ele pode falar aos nossos corações diretamente. Deus fala conosco quando nós acordamos, quando nós estamos vindo para a igreja, na hora do culto, quando nós estamos indo embora, quando nós estamos jogando vôlei, quando nós vamos trabalhar. Deus fala em todo momento, irmãos. O problema é que nós estamos tão ocupados com tantas coisas que não conseguimos ouvir a voz de Deus. E nós estamos tão rodeados de tantos ideais e achismos que nós queremos decifrar a voz de Deus e dizer assim, não, é isso, isso, isso. Eu acho que é isso, isso, isso. Nós não estamos temendo a reconhecer a voz de Deus verdadeiramente. Então, nessa manhã eu convido, irmãos, para que Deus, nessa manhã, possa falar aos nossos corações, possa ministrar o seu coração. Talvez você veio, assim como Ana também, mas Deus quer falar e quer fazer com que nós voltemos todos os dias, sejamos todos os dias com um semblante já não abatido, mas aliviados porque Deus está presente. Quando Deus fala é porque Deus está presente e nós podemos confiar. Eu queria convidar os irmãos a ficarem em pé e orar nessa manhã e depositar então a nossa confiança no Senhor. Diz, Senhor, eu quero confiar em Ti, eu quero depender de Ti, eu quero crer em Ti. E deixa Deus falar ao seu coração. Na base de fé que Deus está operando. E o seu semblante já não era triste. Deus quer mudar tudo isso. Deus quer falar nessa manhã. Deus falou com jovens Samuel. Deus quer falar com cada um de nós. Não tem idade, irmãos. Mas eu já sou muito velho. Não tem idade. Não tem esse novo. Mas não sou nada. Deus
é um Deus que fala ao seu povo. E é isso que a igreja edificada, uma igreja com uma fé avivada. Senhor, nesta manhã nós entregamos, Jesus, esta palavra. Agradecendo, Pai, porque muito tempo atrás em Siló o Senhor encontrou a vida de Samuel. E através desta palavra, Deus, o Senhor usou poderosamente. E o Senhor mudou toda a história. Mudou todo o sistema político e religioso dessa geração. E Deus, nós não queremos passar nessa geração desapercebido, sem fazer nada, sendo mesmo mais um na sociedade. Mas sim, Deus, nós queremos ser, Senhor, filhos do Senhor, que ouvem a Tua palavra, e que faz a diferença nessa sociedade, que o semblante já não é mesmo, mas confia em Ti. Pai, através dessa linda história, nos dias de hoje, fala através do Teu Filho, Espírito Santo, sobre nossas vidas, sobre nosso coração, Jesus. Nessa manhã eu peço, Jesus, enche cada coração. Espírito Santo, tira toda a teimosia, tira todas as barreiras, tira toda a cegueira espiritual. Eu peço, meu Pai, que o Senhor possa tirar os tampões que o inimigo tem colocado em nossos ouvidos, Jesus. Abre os ouvidos, desperta-nos, Deus, aqueles que estão focados em coisas da sua vida, focados na sua vontade. Deus, desperta, o Espírito Santo vem com o teu poder para despertar, para ouvir a tua voz, para nós fazermos somente a tua vontade, para nós termos coragem de obedecer a ti. Pai, se tem alguém que está com medo, Deus, derrama coragem agora, para obedecer a tua vontade. Deus, nós entregamos, Jesus, que nossa igreja não seja uma igreja esfriada em que Deus não fala, mas seja uma igreja que Deus fala constantemente ao seu povo, e um edifica o outro com a palavra do Senhor. Nós entregamos, Senhor, para que nós possamos ser, nossa geração, homens e mulheres, profetas do Senhor, que vão trazer a mensagem verdadeira do Senhor. Nos ajuda a isso, desperta-nos, Deus. Vem com teu sangue, com teu poder. Nesses dias vem o Espírito Santo de Deus. Nós clamamos a Ti. E obrigado, Pai, porque o Senhor tem falado tanto com vários irmãos nossos aqui. Ô Jesus, obrigado, Pai, porque nessa manhã nós cremos que muitos já não estão com o semblante abatidos, mas estão vivificados, porque o toque do Senhor, o aquecimento do Espírito Santo está aqui, enchendo os corações. Nós queremos entregar em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos, podeis assentar.